O NT Vale está de volta pela TV Novo Tempo, também pelas nossas mídias sociais. Se você quiser mandar um recadinho pelo nosso WhatsApp, tá na tela o QR Code, tá o número também. Você pode mandar uma pergunta, pode mandar uma sugestão de pauta, que a gente está aqui, a produção está pronta lá esperando sua mensagem, tá bom? Olha só, com a chegada de 2025, muitos de nós, a gente reflete sobre hábitos alimentares e maneiras que a gente busca para melhorar nossa saúde, né? Geralmente no começo do ano, ali aquela época que a gente faz aquelas promessas, né? Vou voltar para a academia, vou melhorar a saúde, né? Claro que isso é para ajudar a gente nessa jornada, né? E a gente está aqui com a nutricionista Caroline Bonani para compartilhar dicas valiosas para quem deseja adotar uma alimentação mais saudável. Carol, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Bom, vamos falar, né? Primeiramente, feliz 2025 para todo mundo aí, né? E realmente a gente acaba colocando algumas prioridades para o ano, né? E muitas pessoas colocam a saúde, a mudança dos hábitos alimentares. A primeira coisa é realmente colocar como prioridade, né? Colocar ali no topo da lista a saúde. Depois, se planejar, se organizar e ter constância, repetição. Isso é muito importante. E procurar, claro, um profissional, um nutricionista para orientar a conduzir esses novos hábitos alimentares, de saúde. E aí, dessa forma, a pessoa vai conseguir sucesso aí, né? Conseguir concretizar essa mudança tão desejada aí nessa virada de ano. O pessoal chuta o balde no final e no começo do ano, aí vem a culpa, né, Carol, no começo do ano. Poxa vida, agora eu preciso fazer academia, preciso melhorar minha alimentação aí, mas conta pra gente, quais são os principais desafios que a gente tem, né, no virar essa chave para ter uma alimentação mais saudável e, consequentemente, para a gente ter mais qualidade de vida, né? Exato. Primeiro desafio é mudar o comportamento alimentar, né? Colocar um hábito novo é sempre um desafio. Então, a gente, para deixar de ter aquele hábito ruim, a gente precisa colocar um outro hábito e esse hábito ele precisa ser mais forte, né? Você realmente precisa saber e reforçar o que você quer todos os dias. É a constância, é a repetição. Se organizar, se planejar é muito importante para que você consiga executar. Realmente é um desafio fazer essas mudanças, mas colocar pequenas metas, porque às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez, né? E coloca coisas inalcançáveis. Por exemplo, às vezes vou praticar atividade física, aí fala, vou todos os dias da semana. Se não consegue todos os dias, aí acaba desanimando. Colocar pequenas metas, né? Começar com 2 vezes na semana e ali você vai priorizando, tomando gosto por aquilo e vai aumentando a frequência. A mesma coisa na alimentação. Vai ajustando aquelas refeições que você tem mais dificuldade, normalmente é o jantar para a maioria das pessoas, a hora que chega em casa quer comer tudo, né? Então, se organizar nessa refeição. Então, aos pouquinhos você consegue colocar bons hábitos, né? E melhorar, assim, a saúde dessa forma. Eu não contei para você, mas eu também já fui um pouco mais confortável. E uma coisa que eu notei, eu perdi 100 quilos. E que eu precisei passar a pensar como magro. Porque antes eu fazia exatamente o que você falou. Eu chegava em casa, eu literalmente destruía o que eu encontrava na frente. E não adianta a pessoa apenas perder peso. Ela tem que perder peso aqui dentro. E eu acho que isso é uma coisa que é difícil para algumas pessoas entenderem. E para isso, você também, a dieta que você vai fazer, ela também te ajuda mentalmente. Como é que você equilibra aí carboidratos, né, gorduras, proteínas, para que você possa ter esse auxílio também, Carol? Conta pra gente isso. Isso, exatamente. O pensamento magro, né? O ambiente molda a pessoa. Então, você vai deixar de comprar aqueles alimentos, né? E que são mais calóricos para consumir alimentos mais naturais. Então, você vai moldando o seu ambiente para o processo de emagrecimento. E para a gente poder equilibrar, exatamente é o trabalho, né? Um dos papéis do nutricionista é realmente ajudar, auxiliar nesse equilíbrio dessa alimentação. Mas dando um exemplo, né, para que todos possam entender o que eu estou falando, a gente pode pegar o exemplo da divisão de um prato de comida. Né? Se a gente pensar no prato de comida, quando você for se servir, você sempre vai começar
pela salada, pelos vegetais e preencher metade do prato ali de legumes e de verduras, que é ali que vão estar os nossos nutrientes, micronutrientes, né, vitaminas e minerais. Na outra metade você vai distribuir 1/4 daquele prato de arroz, de batata e 1/4 da proteína animal, de ovos. Então aí a gente consegue ter um equilíbrio, né? Pensando em nutrientes, em bons carboidratos, em gorduras, em proteínas, né? E aí a gente consegue ter um equilíbrio. E nos intervalos, nos lanches, dá sim prioridade para as frutas, um iogurte natural, as castanhas, as sementes também são muito bem-vindas, porque tem fibras, boas gorduras, e por aí vai, dando um exemplo de maneira geral. Você teve aqui o ano passado e a gente falou de ultraprocessados. O que a gente tem que evitar? E depois, fazendo um contraponto, no que a gente tem que investir? Ultraprocessado, a maioria a gente deve evitar mesmo. Mas se a gente fosse colocar os principais, são aqueles embutidos, por exemplo. Embutido a gente pode falar de salsicha, de peito de peru, os pacotinhos, né, os alimentos que são ricos em açúcar e carboidrato ultraprocessado, como os pacotes de bolacha recheada, né, dos chips ali, que são cheio de gordura, cheio de sódio, por exemplo. O famoso miojo. O miojo, exatamente, o macarrão instantâneo ali, que ele é passado por uma fritura. Então, todos esses alimentos. E quanto maior a lista de ingredientes desse alimento, né, tem mais aditivo químico. E aí é realmente aquele que você precisa evitar. Quanto menor a lista de ingredientes, acaba sendo melhor. No que a gente precisa investir? O que seria, Carol? Vamos pegar um dia completo aí. O que a gente deveria comer no café da manhã? O que a gente deveria comer no almoço? O que a gente deveria comer na janta e nos intervalos? Perfeito. Começar o dia sempre com um consumo equilibrado ali de bons carboidratos. A gente pode pensar em frutas, né? Então, por exemplo, um mamão com aveia, ovos para quem consome ovos, ou para uma alimentação vegetariana a gente pode colocar um tofu, pode ser um pão integral, pode ser uma tapioca, e aí a gente consegue equilibrar esses nutrientes. Nos lanches, né, intervalos, como lanche da manhã, se a pessoa tiver o lanche da tarde, a gente pode sim pensar nas frutas, nas castanhas, nas sementes, iogurtes naturais, né, pode agregar mais fibra ali com uma chia, uma aveia. E pensando nas refeições principais, como o almoço e jantar, a gente vai fazer essa divisão do prato, né, colocando ali metade do prato de legumes e verduras, a outra metade com proteínas de boa qualidade. A gente fala sempre dos cortes magros, de frango, de carne vermelha, peixe também, e ali o outro quarto do prato de arroz, batata. E para quem tem vontade de comer doce depois das refeições, investir nas frutas. As frutas são, sim, uma boa opção de sobremesa. Uma laranja, uma manga, investir nessas frutas e já deixar picado, né? Já faz uma quantidade, a salada de frutas que a gente sempre, né, quando criança tinha ali como sobremesa, é uma ótima opção. Carol, agora eu quero te fazer uma pergunta assim. O que a gente deve evitar? Refrigerante ou suco de caixinha? Ou os dois? Os dois. Devemos evitar os dois, né? Toda bebida industrializada, ela não é saudável, né? Então, a gente tem que, sim, aumentar o consumo de água, um consumo, se for consumir um suco, que seja um suco natural, né? De uma polpa, compra uma polpa congelada, espreme um limão, uma laranja, é muito mais saudável. Entendi. Agora, é mito ou é verdade que a gente não deve mesmo comer e beber junto? Existe uma explicação para isso. O que acontece é que normalmente o volume de líquido junto com a refeição nunca é um volume pequeno. Se fosse, não teria tanta importância. Se fosse 100, 150 ml no máximo, para uma pessoa que não tem problema digestivo. O que acontece é que quanto mais líquido você coloca ali, a digestão ela fica mais lenta. É como se você dissolvesse aquelas enzimas digestivas. E pensando para uma pessoa que já tem uma gastrite ou um refluxo, não é tão interessante. Então, o ideal é que você mastigue bem esses alimentos, não tenha nenhum líquido junto com a refeição. Se tiver um pouco de
água ali, em torno de 100 ml, ou um suco natural, mas uma quantidade pequena, né? Para que você tenha, assim, uma boa digestão, absorção desses nutrientes. Carol, agora para pais e mães que estão assistindo a gente, que dicas que você dá para ajudá-los a incentivar os filhos a comerem mais saudáveis, de forma mais saudável? Fazer com que essas crianças participem das suas refeições, né? Trazer as crianças para a cozinha mesmo, para eles entenderem, para eles verem o que eles estão comendo, participar. A criança que ela participa na montagem, na preparação da refeição, ela tem mais interesse em consumir aquele alimento. Né? Então, ser o exemplo é muito importante, né, para os pais, mas sim deixar mais atrativo, colorido essas preparações, esses alimentos, para estimular o interesse da criança em consumir esses alimentos. E a água? A água, ela é essencial para a nossa vida, fundamental para o funcionamento do nosso organismo. Então, a gente precisa de água, né? Nosso corpo é formado por mais de 70% de água. Então, a gente necessita dessa água para as funções vitais do nosso organismo. E na falta dela, né, na desidratação, a gente vai ter alguns sintomas, como dor de cabeça, dores articulares, irritabilidade, né? Então, são alguns dos sintomas que uma pessoa que não consome água ou já está em processo de desidratação pode apresentar. Carol, para a gente terminar agora, uma pergunta pinga-fogo. Uma fruta ou um alimento indispensável para uma criança, uma fruta ou um alimento indispensável para um adulto e uma fruta ou um alimento indispensável para quem está na terceira idade? Uma fruta e um alimento indispensável para criança. Nossa, essa é uma pergunta desafiadora, mas a gente pode pensar no consumo de proteína, que é super importante para todas as fases da vida, então sim para a construção de músculo, né, é super importante. Na criança, ela pode ser os ovos, né, pode ser o feijão, que também é uma proteína vegetal, para o bom desenvolvimento aí do crescimento. E se a gente for falar de um vegetal de cor verde escura, porque contém mais cálcio também para a formação e desenvolvimento da criança. E aí a gente pode pensar no brócolis, na couve, né? Para um adulto, se a gente for pensar num alimento, né, em uma fruta ou algo do tipo, a fruta indispensável, eu colocaria uma fruta rica em vitamina C. Laranja, por exemplo, né? Que ela é um super antioxidante. A gente sabe que os adultos são as pessoas mais estressadas. A gente está naquela agitação, na rotina. E também falaria a proteína, né? E aí também pensando em qualquer fonte proteica de corte magro. No adulto, eu falei que eu ia deixar a proteína para todas, porque realmente é indispensável. Mas no idoso, a gente também precisa pensar no fortalecimento desses ossos, assim como no desenvolvimento da criança. Então, a gente poderia colocar, eu falaria sempre do vegetal de cor verde escura, que são indispensáveis para esse fortalecimento. Claro que cada fase da vida a gente vai ter um desafio diferente, um desenvolvimento diferente, mas a gente pode pensar pensando em equilibrar a alimentação, e esses alimentos são os mais importantes, os alimentos ricos em vitamina C e os vegetais de cor verde escura, principalmente. Então tá joia. Carol, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. A gente ainda vai continuar essa conversa. Perfeito, continuaremos. Então tá joia. Um abraço. Abraço, até mais.